esta Lisboa debruçada sobre o rio, uma cidade de sol, de grandes paisagens, de miradores, é sem dúvida uma das mais belas capitais do mundo. Vamos dar uma volta em Lisboa, vamos começar pela Lisboa romana, porque Lisboa já era Lisboa há 2000 anos, e vamos até à atualidade. Vamos de face para a Europa perguntar: e agora qual é o nosso papel? O telespectador venha comigo e vai aprender em Lisboa coisas que nem suspeitava. Na semana passada, os senhores telespectadores foram comigo visitar Santa Cruz de Coimbra. Hoje estamos na casa do filho de um dos priores de Santa Cruz de Coimbra. Bom, uma casa, como veem, pode parecer-lhes um hotel, pode parecer-lhes um convento, vista de fora pode parecer-lhes um castelo. De certo modo é tudo isso. Eu estou a falar-lhes na pousada do Castelo do Alvito, que é a casa mandada fazer pelos barões do Alvito. E é preciso, o primeiro barão era o tal filho do prior de Santa Cruz. É exatamente dos barões que hoje lhes vou falar. Devo dizer que não são assim muito claras as razões que levaram a construir o Castelo do Alvito. Eu, ao certo, só lhes posso dizer isto. No último dia do mês de abril de 1492, o rei Dom João II, reparem, o Dom João II, que não gostava nada de nobres, o Dom João II assinou um documento em que diz: considerando que o lugar do Alvito, que pertence ao João Fernandes da Silveira e à mulher Dona Maria de Sousa, é um lugar bem disposto para fazer ali um castelo, dou licença aos referidos donos que façam o tal castelo junto da fonte. A fonte ainda lá está. Ora, eu fico assim a pensar, mas porquê é que este lugar é um lugar bem disposto para um castelo? Reparem, primeiro, nessa altura não havia guerra. Para que um castelo, meu Deus? Um castelo aqui, um castelo grande. Depois, este lugar não é assim um lugar como aquelas montanhas que dominam todo o espaço à volta, nada disto. Isto é charneca. E aqui não há nenhum cruzamento de estradas, aqui não há nenhuma ponte com valor comercial ou estratégico, nada. Isto aqui é apenas o meio do Alentejo. Mas é isso mesmo, é o meio do Alentejo, o meio geométrico. Se virem com atenção, o Alvito é aqui. É a mesma distância daqui à Raia de Espanha ou daqui à costa atlântica. Também a mesma daqui ao Reino do Algarve ou daqui ao Tejo, onde começam as beiras. E o Alentejo era para Dom João II, claro, estamos na altura do grande poder dos duques de Bragança, com a sua sede em Vila Viçosa. O Alentejo era uma província onde era preciso ter uma posição forte. Esse João Fernandes, primeiro barão do Alvito, foi uma figura realmente notável. Era filho de um João Afonso que se tinha doutorado em Bolonha, doutor em leis por Bolonha. Foi por ser o doutor que depois o rei o veio a nomear prior de Santa Cruz,
que era um dos mais altos cargos que havia em Portugal. E o João Fernandes também era doutor em leis. Eu não sei qual foi a universidade onde conquistou o título, penso que também em Bolonha, porque Bolonha era, então, a mais prestigiosa universidade da Europa. De qualquer maneira, o João Fernandes exerceu os cargos mais importantes que havia na corte. Foi realmente chanceler-mor, foi presidente da Casa da Suplicação, que era o mais alto tribunal do país. E quando o rei o quis nobilitar, isso foi em 1475, quis-lhe dar um título, porque ele tinha prestado muitos serviços. Ele tinha sido numerosas vezes embaixador de Portugal e às vezes em condições extremamente difíceis. Conseguiu sempre atingir os seus resultados. Sempre. Olhem, a última vez que ele foi embaixador foi precisamente em 1492, logo a seguir ao rei ter dado a tal licença para fazer o castelo. Ele saiu daqui e foi a Castela para conseguir desfazer o tratado das Terçarias de Moura. As Terçarias de Moura mantinham o filho do rei praticamente como refém ali da infanta Dona Beatriz. O rei queria as mãos livres, mas tinha que desfazer o tratado. E lá mandou o João Fernandes, e o João Fernandes conseguiu, desfez o tratado. De maneira que, quando o quiseram nobilitar, fizeram-no barão. Isto é esquisito, porque ele foi o primeiro barão que houve em Portugal. Mais tarde, já na época moderna, houve imensos barões, toda a gente era barão. Até se dizia, um ditado, fois cão, que te fazem barão. E o cão respondia, para onde se me fazem visconde? Mas isso já são os barões liberais. O primeiro barão português foi João Fernandes. E porquê barão e não conde? Porque todos os homens nobilitados pelo rei até aquele momento, até 1475, eram feitos condes. Porquê é que aquele foi barão? Bom, é porque aquele não tinha espada. Aquele não era militar, não andou em guerra nenhuma, era o barão da papelada. Conta-se até que o filho dele, a certa altura, apareceu na corte com uma espada na cinta, e toda a gente desatou à gargalhada. Ele era barão dos papéis, na verdade. Isto é engraçado porque realmente é nessa altura que na nobreza começa a haver dois tipos: os fidalgos de espada e os fidalgos de toga. Em França falam mesmo em noblesse de robe. Robe é a nossa toga. Primeiro fidalgo de toga em Portugal é este primeiro barão do Alvito. A pedra de armas do castelo tem 5 lobos. A explicação é curiosa. O rei Dom Afonso V não se limitou a dar ao João Fernandes o título de barão. Arranjou-lhe também uma mulher rica, nem mais nem menos que uma Dona Maria de Sousa Lobo, que era neta de um lobo famoso, o Diogo Lopes Lobo, um dos heróis do tempo do Nuno Álvares. Na altura da guerra com Castela, quando ainda tudo era incerto, parecia que não havia esperança. Houve alguns homens firmes e enérgicos que se puseram ao lado de Nuno Álvares. Ele chegou ali ao Alentejo, levantou uma hoste popular, e encarregou os soldados de serem eles próprios a escolher os que os deviam representar no Conselho. Dizia Nuno Álvares que de outra maneira podia haver injustiça. Os soldados populares de Évora escolheram como cabeça um deles, que era o tal Diogo Lopes Lobo. Eu nem sei se Lobo era alcunha, se apelido. De qualquer maneira, era um homem de uma extraordinária valentia. Claro, acabou a guerra, ficou riquíssimo. Tinha propriedades que iam desde aqui de Évora até perto de Alcácer do Sal.
Os netos, 2 morreram em África a combater os mouros. Outro morreu pequenino e ficou só uma netinha, essa tal Dona Maria, que veio, portanto, a receber toda a imensa fortuna do avô. E é com ela que casa o nosso Doutor João Fernandes. É assim que nasce a grande casa de Alvito. Talvez o mais célebre dos barões de Alvito tivesse sido o terceiro, Dom Rui Lobo, ou Dom Rodrigo Lobo, porque o Rui e Rodrigo é a mesma palavra. É dele que fala o Gil Vicente. Era vedor da fazenda, foi um homem com um enorme poder e um grande prestígio. Um prestígio de tal ordem que no tempo dele, a corte, o rei Dom João III, a rainha Dona Catarina, vieram aqui instalar-se no castelo. Este sítio em que lhe estou a falar ainda hoje se chama o Quarto da Rainha. Foi aqui que esteve a rainha Dona Catarina e aqui teve um filho. Um filho que foi o infante Dom Manuel. Esse miúdo morreu pequeno, com 7 anos, mas chegou a ser jurado como herdeiro da coroa portuguesa. E está ligado a muitas histórias, porque os reis tinham casado, depois tinham tido uma filha, depois outra filha, e já desesperavam. O rei até fez promessas, olhem, quem for a Sintra, à capela lá de cima da Senhora da Pena, está lá um lindo retábulo de jaspe. Foi uma oferta do rei Dom João III, se nasceste este menino. E como o menino nasceu, mandou fazer festas em tudo quanto era país e até lá fora. Um embaixador português, que nessa altura estava em Antuérpia, mandou fazer uma grande festa, convidou para lá o imperador Carlos V, passava por lá nessa altura, convidou um legado do Papa e para fazer uma festa como devia ser. Imaginem, representou um alto Gil Vicente. Só que aqui é que está a coisa complicada. Nesse alto do Gil Vicente aparecia um cardeal, com o grande barrete de cardeal. É claro, um cardeal pantomineiro, a fazer umas trapalhadas e não sei o quê e tal, a falar nas bulas, dá cá dinheiro, toma lá a bula, perdoa lá o pecado. E como dizia, isto é o que o embaixador diz que não tinha lá na embaixada nenhum chapéu de cardeal, mandou pedir o chapéu emprestado ao verdadeiro cardeal que acompanhava o imperador na qualidade de legado do Papa. Agora, imaginem o escândalo, é? Toda aquela gente vê, com o chapéu verdadeiro do legado do Papa, um ator português às cabriolas no palco a fazer troça das indulgências. Isto foi um escândalo, como podem imaginar. Diz que a sala, isto há uma carta, a sala ia abaixo com gargalhadas. Só que, é claro, havia lá aqueles senhores, não está reta a pronúncia, não têm nenhum sentido de humor, fizeram queixo ao Papa, o Papa escreveu ao rei e o Gil Vicente teve graves dissabores. Eu penso que foi por isso que ele esteve 2 anos afastado da corte, internado num convento que há fortes razões para acreditar que tenha sido do Fundão, e é ele próprio, Gil Vicente, quem nos conta isso tudo no prólogo de um dos seus autos, que é a Floresta de Enganos. É este Dom Rui Lobo que aparece citado num auto do Gil Vicente, a Romagem dos Agravados, e isto levanta uma questão realmente interessante. A Romagem dos Agravados é um desfile de pessoas que se queixam-se das injustiças que lhes fizeram. Aparecem 2 regateiras que vêm muito revoltadas porque elas tinham uma sobrinha para casar, e apareceu um rapaz muito boas maneiras, muito bem apessoado, com uma linguagem muito doce, a dizer que era empregado no paço. Até mostrava o alvará, ali um alvará a dizer que era realmente funcionário do Paço Real. Casou, mas o rapaz não era nada, era apenas um vadio, pronto, levou a pequena, comeu-lhe o dote. Portanto, quem falsificou o alvará? E aí o Gil Vicente cita uma série de pessoas
não são nomes supostos, são as personalidades mais marcantes da administração portuguesa da época de Gil Vicente. Eu leio os versos, que é o melhor, estão então muito zangadas as duas regateiras a dizer quem terá falsificado. Damião Dias, ou a alguém lhe houve o negro alvará. Cristóvão Esteves também. André Pires não será, nem o conde do Vimioso. Fernando Álvares seria, ou o conde de Penela, que é muito dadivoso. Já sei quem o haveria, o Dom Rui Lobo em Palmela, ou o Lourenço de Sousa, ou não sei se o Vedor, ou o mesmo Pero Carvalho, ou se foi bispo ou doutor que nos deu tanto trabalho. Está a assistir um frade simbólico, que é o Frei Passo, que simboliza toda a hipocrisia clerical que está a invadir a corte de Dom João III, e o Frei Passo entra e tenta consolar as mulheres e diz: não se importem, se o rapaz é de boa linha e é de boa casta, depressa será fidalgo e a honra só lhes abasta. Mas aí as mulheres percebem e apontam para o Frei Passo e dizem: este é o negro de seu pai, e rompem numa vociferação de impropérios contra o frade. Este julgo que é o verdadeiro sentido do Auto de Gil Vicente. E o que se tem dito, vejam lá que coragem, o Gil Vicente aqui a dar como suspeitos de um crime vergonhoso de falsificação de pessoas tão poderosas. Essas pessoas não veem que isto é um puro artifício teatral. O autor da falsificação era, de facto, aquela corrupção que estava a invadir a vida portuguesa. As histórias destes fidalgos, às vezes, são verdadeiros enredos de telenovelas. O terceiro barão do Alvito, o Dom Rui Lobo, a certa altura foi preso numa torre do Castelo de Soure, teve lá 1 ano e meio, e preso por isto, porque um filho dele namorava e até dizia que tinha casado com uma filha do Marquês de Vila Real. Ora, quem destinava aos casamentos era o rei, e o rei já tinha destinado essa menina, Vila Real, para casar com um outro fidalgo, Dom João de Lencastre. Mas esse João de Lencastre também estava metido numa situação muito complicada, porque se queria casar era com a Dona Guiomar Coutinho. Dona Guiomar Coutinho, filha do Marquês de Varialva, e riquíssima, era uma rapariga riquíssima. Tão rica que o rei a queria para casar com um irmão, com o infante Dom Fernando. Queria e casou, e disse: esta senhora casa com o senhor infante Dom Fernando. Aí vem o Dom João e diz: alto lá que eu já casei com ela, ela é minha mulher. Aí é. Então vai para a cadeia e meteu o Dom João 10 anos no Castelo de São Jorge em Lisboa. 10 anos. Bom, é claro, a rapariga esperou e acabou por dizer: não senhor, afinal foi engano, não casei, e lá casou com o infante Dom Fernando. Eles ainda tiveram um filhito, mas o povo sempre disse que aquilo era a maldição de Deus. Morreu o filho, morreu a mãe, morreu o pai, acabou a família. Pois bem, são histórias aqui do Castelo de Alvito, são histórias que, se estas paredes falassem, eram as histórias que estas paredes contavam. O casamento do infante Dom Fernando com essa tal Guiomar Coutinho teve uma consequência curiosa. Claro que o rei também tinha que dar alguma coisa ao infante e deu-lhe a vila de Trancoso. Mas os habitantes de Trancoso não queriam que a vila fosse dada a um fidalgo. Bom, a explicação era esta: quando a vila era do rei,
Enfim, os impostos sempre eram cobrados com uma certa benevolência. Agora, quando eram de um senhor, os exatores eram terríveis. Portanto, a gente do Trancoso não quis ser dado ao infante e revoltou-se. Há uma grande revolta antissenhorial e no meio da revolta um sapateiro da vila redige umas estrofas a dizer que não querem mudar de nome, de dono, não querem o dono que ao rei lhes dá. Essas estrofas, pelo tempo fora, foram sendo copiadas, mudadas, ajeitadas, transformadas, adaptadas, e são as famosas trovas do Bandarra. Pouca gente sabe que as profecias do Bandarra tiveram essa origem. O terceiro barão era um homem bem-humorado. Os registros de anedotas do tempo estão cheios de frases dele. Julgo que estas pedras serão obra dele. Vivia em Lisboa num palácio no Rocio, ao pé da Manceria. Bom, acontecia que passavam por ali as justiças do rei a levar presos para a cadeia. E os presos gritavam: aqui do barão, aqui do barão. Ora bem, era como quem diz aqui del rei, valham-me aqui os del rei, ou valham-me aqui os do barão. Era uma vergonha chamar pelo barão e o barão não acudir. De maneira que os criados do barão batiam nos homens das justiças e soltavam os presos. Isto não podia ser. O rei chamou o barão e disse: olha, isto não pode ser. Por 3 vezes já aconteceu. O barão desculpava-se: bem, Vossa Alteza bem vê, chamam-me pelos meus homens, estou naquele sítio, eles passam por lá. E o rei não achou graça nenhuma, diz: então muda de sítio. Como é que Vossa Alteza quer que eu mude de sítio? Ali no Rocio, a minha casa é mesmo ao pé da casa das meninas, onde é que eu vou achar um lugar mais agradável? A verdade é que a família mudou de sítio. Hoje, em Lisboa, o Largo do Conde Barão conserva a memória dos Barões de Alvite, claro, do tempo em que já eram condes e barões. Estas paredes, está lá fora uma pedra que diz que começaram a ser levantadas em 1494, portanto ainda antes do Vasco da Gama chegar à Índia. Depois é toda a época de Dom Manuel, é todo o renascimento português. Isto tem a ver com Gil Vicente, tem a ver com o Afonso de Albuquerque, tem a ver com o El Rei Dom Sebastião.